Pronto. Aí vai avisando os seguidores que eu iniciei um vídeo ao vivo. Daqui a pouco o povo vai entrando. Ó. Shalom. Shalom, queridos. Bem-vindo. Mais uma live. Shalom. Vamos esperar mais um pouquinho, uns minutinhos, para a gente poder você mandar o aviãozinho, tá? O apóstolo Ricardo já tá aí. Mas vamos mandando avião, vamos avisando nossos amigos, né? Que a gente está fazendo essa live. Shalom, Nádia, boa noite. Boa noite, shalom, pastor Judson, Ana, a Márcia tá aí. Amém, já tá aí o nosso apóstolo, querido, já tá aí, já a gente chama ele. Já, mais uns minutinhos. Vamos mandar o aviãozinho, esse aviãozinho pra gente. Aline, shalom, shalom, Ângela. Shalom, queridos. Hoje essa live vai pegar fogo. Vai ser shalom, Leila, Rosângela. Glória a Deus. Aleluia. Wender, Liliane, vamos mandando o aviãozinho para os nossos queridos irmãos, amigos. A gente vai compartilhar um pouco sobre as nossas experiências com a armadura, né? Como é que o Senhor, que o Eterno nos deu. Shalom, Malba. Eunice entrou. Shalom, minha amiga. Já tá lá em Curitiba. Shalom, Liliane. Apóstola Fabiana, shalom, shalom. Adri. Shalom, Antônia. Shalom, olha um bispo, tá aí, Vander. Shalom, meu querido. Um beijo na pastora Mila. Tá, na Ludmila, shalom. Luciana, shalom. Luciana Beauty. Logo tô de volta em Curitiba. Patrícia, pastora Patrícia. Regina, shalom, amados. Saudade de Londres, viu? Já tá chegando aí a primavera, né? Ó, já estamos com 3 minutinhos. Apóstolo Edésio, apóstola Clarinda, também shalom para vocês. Rose, Pati, Viana, Lu Oliveira, boa noite. Sônia, shalom. Então, olha essa live, shalom. Disse Lacerda, olha, bastante queridos de todo o Brasil estão vindo, estão entrando, glória a Deus. A gente vai compartilhar algumas experiências, eu e o apóstolo Ricardo Ribeiro, sobre nossas armaduras. Eu quero falar um pouquinho das armaduras de pedras preciosas, que é a mesma das espadas. A gente vai falar um pouco, vou deixar ele falar também, né? E a gente vai trabalhar nesse tempo com essas armaduras, está compartilhando o que o Eterno tem trazido para nós. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Precisa aumentar aqui o... Olha aí, governador Valadares, Minas, shalom. Shalom ali para Salinas, né? O povo ali, glória ao Eterno. Nós te glorificamos, Senhor, te apresentamos e te entregamos essa live, Senhor. Entregamos diante do teu trono para que o Senhor venha a estar nos direcionando, nos conduzindo. Aleluia. Goiânia, Aracaju, glória a Deus. Nos conduzindo, né? Para que o anjo da palavra, o anjo da sabedoria esteja conduzindo essa live, esteja trazendo cativo todo o entendimento e obediência de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Toda honra e glória ao Cordeiro Vivo. Márcia ali de Alagoinhas. Povo lindo de Alagoinhas. Minha amiga Regina.
Olha, Fortaleza, Ceará, Rio de Janeiro, Itabira, Minas Gerais, São Paulo, capital. Glória a Deus. Eu vou chamar o apóstolo, então, né? A gente já está com 6 minutos, mas continue mandando o aviãozinho, tá, amadas? Eu vou chamar ele, pedir para ele mandar o convite já. Belo Horizonte, amo BH, amo Belo Horizonte. Cidade abençoada ali. Pedir para ele enviar o convite pra gente. Ó, Rio Grande do Sul também, amo ali. A Serra Gaúcha, a gente sempre vai ali. Tiago Goiânia, ele sempre participa dos nossos treinamentos. Tempo bom, hein, Tiago, do presencial, né? Que saudade, né, dessa movimentação do povo de Deus, né? Agora a gente fica nessa... Apóstolo, manda o convite aí. Entra, sai e entra de novo, porque não aparece o convite, tá? Para eu poder te adicionar aqui. Goiânia. O convite para eu poder aceitar você aqui, querido. É o Ricardo Ribeiro. Sim, mas só que não aparece. Não aparece teu convite, não tem como adicionar. Eu sei que você tá aí, eu já vi. Deixa eu ver se eu acho por aqui, se eu mando. Então eu vou enviar um convite para você. Pronto. Já enviei, agora é esperar. Hello, Hello. shalom, glória a Deus, amém. Vai pegar fogo, estão falando aqui. Eu não sei o que está acontecendo, que eu fiquei com cabeção aqui, né? É, porque tá muito perto, por isso que eu fico longe da... Não, mas geralmente eu fico sempre na mesma posição, mas hoje ficou, eu tive que afastar o tripé, mas dá para ouvir minha voz, né? Ó, Belém, Pará, o povo tá entrando aí, glória a Deus, né? Estou vendo meu povo aí também. Olha, tem muita gente minha que entrou antes de eu entrar. Isso significa que já se tornaram teus seguidores, já se tornaram teus fãs. É? Ah, não sei, eu não sei. Eu não sei nem quem é que me segue, para falar a verdade. Não sei. É o povo santo, povo maravilhoso de Deus aí. Glória a Deus. Ó, tem sempre os que eu conheço, que fazem a mentoria, os pastores lá do... o pastor Judson, o pessoal da Alagoinhas, o povo de Alagoinhas, lá na Bahia, né? Bem-vindo, querido apóstolo, nesse nosso Instagram, nesse canal aqui de comunicação. Fica à vontade. Ó, aqui, somos um povo só, né, Edna? Edna é minha discípula. É isso. Essa é a visão. Essa é a visão. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Então, assim, a gente vai estar falando, como o cartaz, o Fly fala, né? O mistério das armaduras, né, apóstolo? Como é que é esse... Eu vou colocar aqui, apóstola. Eu vou jogar aqui, a senhora fixa, por favor. Tá, fixo. Eu vou jogar agora, ó. Fique esperto aí que vai aparecer aí. Shalom, pastor Naldo. Ó, subiu aí. Pronto. Pronto. Aí o pessoal vai sabendo, né? Que mistério das armaduras é isso? É um mistério mesmo. Glória a Deus. É mistério de Jeová, né? Do Eterno. Você sabe que esses dias eu fiz um Zoom com a apóstola Josiane, mas foi um Zoom fechado para o pessoal da escola, né? E eu falei 2 horas sobre armadura, foi muito forte. Foi muito forte. Aí, depois que eu falei sobre as armaduras sobrenaturais, eu falei sobre como vestir cada parte dela. E eu fui falando como é que veste a couraça, como é que veste tudinho. Aí quando chegou na hora da espada, eu falei assim, a espada eu não vou falar não. Porque vocês vão ter que falar com a apóstola Nelma, que de espada ela entende. Eu já dei, inclusive, você falou de vestir, e eu dei uma mentoria hoje sobre isso, que vai totalmente... Eu não visto armadura. Ai, Jesus. Ela já está no meu espírito, porque a nossa armadura é Yeshua, né? Então, eu ensinei isso para Vanessa, tá aí ela, né?
Isso foi uma experiência pessoal minha, né? Eu aprendi assim também lá, que a gente veste a armadura. Eu hoje não visto, eu já estou com ela revestida no meu corpo espiritual, mas cada um tem um entendimento, cada um anda na luz que recebe. São entendimentos diferenciados, mas também são fases. Né? São fases. Por exemplo, o meu corpo espiritual ele é uma armadura. O meu corpo espiritual ele é cheio de armas. E assim, é uma coisa que eu não posso nem dizer que eu estou inventando, porque todo mundo vê. Vários lugares que eu vou, diferentes, as pessoas falam, olha, eu vejo saindo daqui uma coisa, daqui ou outra, tua cabeça se transforma nisso. Então, o meu corpo espiritual, ele é uma armadura. Mas eu entendo que existem alguns acessórios dessa armadura, que aí é o que nós chamamos na religiosidade de a armadura. Mas poderíamos, assim, para poder migrar os entendimentos, como se fossem acessórios da armadura que Deus vai dar para acoplar de acordo com o momento que você está vivendo. Então, por exemplo, o seu espírito ele é todo armado, ele é uma armadura. Por onde você passa já não tem conversa. Mas de acordo, você está fazendo uma guerra nos ares, está fazendo uma guerra no mar, está fazendo uma guerra na terra, está confrontando um principado, uma potestade, muitas vezes Deus vai colocar uma arma diferente na sua mão para agregar valor, vai colocar uma proteção diferenciada em alguma área para agregar valor. Então, poderíamos trocar essa palavra de armadura para acessório da armadura, porque nós já somos revestidos com a armadura legítima que é Yeshua. Verdade. É verdade. Teve alguns lugares, por exemplo, no Rio, que o Eterno nos deu uma armadura bem diferente para a gente entrar no centro da terra ali, na Ilha do Rio. Aí essa foi bem diferente. Eu estou aqui, eu me mudei aqui, eu sei que a senhora vai começar a falar sobre as pedras, né? Mas assim, só para deixar uma introduçãozinha, eu mudei. Falar, querido, aqui a gente tá tranquilo, tá? Não, porque nós dois somos ótimos faladores, né? Exímios faladores. Eu acho que vai ficar gravada assim, Apóstola Helena. Amém. Vai ficar gravada no IGTV da Apóstola e vai também ficar no YouTube do Ministério Ricardo Ribeiro, que eu sempre falo. Isso. Mas o que acontece? Eu morei nos últimos 10 anos nas montanhas, né, na região serrana do Rio de Janeiro. Uhum. E ali eu travava um tipo de guerra nos ares. Eu travava um tipo de batalha, o tipo de demônio que age ali naquela área diferente. Mas eu viajando muito pelo Brasil, eu percebia que sempre quando eu passava por um portal de uma cidade, o meu corpo esquentava, pegava fogo. Então eu sabia que toda vez que eu passava por um portal, às vezes dentro do avião, eu sem saber, eu estava passando numa fronteira espiritual. E Deus sempre renovando as armaduras de acordo com a guerra que ele sabia que eu ia travar. Agora, chegando aqui, porque agora eu estou na região dos Lagos do Rio de Janeiro. Eu estou aqui em Cabo Frio, e aqui tem muitas águas. E o Espírito Santo falou para mim assim, isso foi voz de Deus. Eu quero que você confronte Leviatã nas águas. Eu quero que você confronte os espíritos das águas dentro das águas e eu te darei uma armadura aquática. Uma armadura de água. Sabe? E o que acontece? Eu fui várias vezes para dentro do mar e dentro do mar, sozinho, eu gritei, eu chamei. Eu falei, olha, eu estou assumindo o governo sobre essas águas aqui. Eu quero dizer para você Iemanjá, eu quero dizer para você Poseidon, eu quero dizer para você Netuno, Aquaman, Reino Invisível de Atlântida. Eu quero dizer para você Iara, e seja lá quem for, que a partir desse momento eu assumo a autoridade junto com os anjos marinhos que tem aqui, porque existem anjos marinhos, anjos que no lugar de asa eles têm nadadeiras e acompanham a gente quando está no mar. E isso aí, apóstola, é uma coisa tão séria que eu fui, há 3 meses atrás, eu raramente ia na praia antes de me mudar. Mas antes de me mudar, eu fui na praia de
de Copacabana, no Ipanema, com a minha esposa. Mas vamos na praia, né? Fui na praia. E quando chegamos na praia, na beirinha da água mesmo, entrando na água ainda, veio aquela marolinha baixinha, aquela aguinha boba, e bateu no joelho da minha esposa, assim, ó. Quando bateu no joelho da minha esposa sentiu. E ela falou assim, ai, Ricardo, e saiu mancando. E ela teve que ficar fazendo fisioterapia durante 4 meses para parar de sentir dor. Gastou remédio. E eu falei assim, meu amor, eu vi, essa onda não tinha poder para fazer isso. Você recebeu uma chicotada de Iemanjá. A gente não tem noção, porque muitas vezes a gente está no restaurante comendo uma comida, apóstola, e lá no restaurante tem uma prateleirinha, todo restaurante tem, né? Quase todo. Tem um capetinha lá, jogando feitiçaria. E qual é o lugar que a gente mais se desarma? Ah, tô comendo, aqui é, né? Tira até a máscara do Covid, né? Restaurante. Então, existem lugares onde nós temos a tendência a nos desarmar. E geralmente são lugares de comunhão, à mesa, são lugares de lazer, lugar de intimidade. Ah, eu encontrei a apóstola Nelma, a senhora vai chegar aqui na minha casa de máscara, com álcool em gel, daqui a 10 minutos a gente está se beijando, se abraçando, sentando no sofá junto, comendo da mesma mesa. Por quê? Porque são ambientes em que nós consideramos inóspitos. Mas é justamente nesses momentos que nós temos que lembrar que a armadura do guerreiro, ela faz parte, como a senhora disse muito bem, ela faz parte dele. E não podemos tirá-la em momento algum. O guerreiro, no momento que ele tira a armadura, ele é notificado no mundo espiritual que ele está vulnerável. Fica vulnerável. É nessa hora que vem a fé. Não é isso? É verdade. Bem, eu queria só falar um pouquinho da minha experiência, vou passar para você contar como foi que eu falei, inclusive, isso para o povo da turma de terça à noite, que eu não consegui fazer, e nós fizemos hoje, à tarde, a turma de mentoria, que quando eu recebi a primeira armadura de diamante, eu senti o meu corpo diferente, o meu corpo físico. Eu sentia uma quietação nas costas, algo aqui. E eu perguntei, Senhor, o que é isso? O que está acontecendo? Que eu sentia aquela couraça crescendo em mim. Ele disse, a armadura de diamante, ela está crescendo no teu corpo. E o Senhor me fez ver, né? Então, quando eu comecei, daí, alguns anos após, já no Rio de Janeiro, 2009, quando eu recebi as outras armaduras e espada de pedras preciosas, aí a minha cabeça pirou um pouquinho. Eu disse, não, peraí, porque eu sou do tempo que eu tinha que vestir a armadura todo dia de manhã, quando acorda, põe couraça, põe... E o Senhor riu. E era armadura romana, né? Era uma armadura grega, romana, aquela da capa da revistinha da escola dominical, né? Exato, era daquilo ali que eu imaginava, que eu pensava que era armadura. Era uma veste de religiosidade. E quando o Senhor riu, porque eu perguntei, como é que é isso? Eu vou ter que tirar, então, quando eu for usar de rubi, eu vou ter que usar... Quando eu for usar armadura de esmeralda, eu vou tirar e vou pôr. Como é que eu fiquei meio assim... eu pirei, eu disse, não, isso para mim é confuso, eu falei para o Senhor. E ele riu. E Yeshua sorriu, e ele riu. Eu disse, mas por que o Senhor está rindo? Ele disse, porque não é assim, filho, eu vou te ensinar. A armadura está no teu corpo. E na medida que você entra na dimensão, ela se transforma. Porque as cores do arco da aliança, um entra no outro. O vermelho entra no laranja, o laranja no amarelo, e assim vai. São as cores primárias gerando as secundárias, e elas são interligadas. Elas não têm aquela separação como a gente vê no desenho. E o Senhor falou para mim, eu sou a armadura. Eu sou a salvação. Você pode tirar a salvação da tua cabeça e colocar? Eu disse, não. Isso foi a minha experiência com ele. Você pode tirar o cinturão da verdade? Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu disse, não posso. Você pode tirar o calçado da preparação do Evangelho da Paz? Porque eu sou o príncipe da paz. Você não pode. E eu disse, é verdade, eu não posso tirar.
Só que o que nós fazemos? O que nós fazemos, e eu inclusive contei aqui para o pessoal, eles sabem quem é, mas eu não posso falar aqui, porque eu estava em Atlanta com uma equipe muito conhecida no Brasil todo, e no momento de orar, aquela apóstola fez aquela oração do eu ponho armadura agora, eu tiro, eu ponho. E eu senti vontade de rir, mas assim, dentro de mim, eu disse, Senhor, eles ainda estão assim, sabe? Eu vi A assim, Gema voltou. é. Aí eu falei, Senhor, eles ainda estão assim, então, Shalom Regi, do Rio, minha amiga. Então eu fiquei assim, e aí eu vi que a maioria da igreja ainda tira e põe. Só que ok. Só que quando a gente tem avarias na armadura, a gente entra em combate, né? A gente sabe que eles jogam, como você faz, vai para um restaurante, a gente esquece, eles jogam veneno, eles vomitam, os demônios vomitam na gente, urinam, fezes, tudo a gente precisa alinhar a armadura. E a gente precisa se purificar, que é ir para o trono e receber aquela. Eu imagino, né? Eu tive uma experiência assim, é como você vai entrar naqueles car wash lá da América, que você põe, aí tá aquelas turbinonas assim de sabão e jato de água, você entra ali, só que de fogo, né? Aquilo tudo de fogo. Então você entra com toda a tua armadura lá. E você fica mergulhado ali naquelas águas de fogo, e aquilo vai ajustando, vai limpando. Onde tem avaria, onde você combateu e ficou folgado aqui, desajustou ali, aí vai, né? Você vai para uma dimensão onde os anjos vão ajustar, né? Aquilo que ficou porque às vezes a gente vai para uma batalha e a gente volta com algumas dúvidas. O capacete já deu aquela balançada e tal, né? Então, foi isso que o Senhor me ensinou. Isso no ano, acredito, de 99, 2000. Foi por aí quando eu comecei a receber a armadura de diamante. Foi nesse tempo. Depois foi que o apóstolo Léo me passou a espada, mas a armadura na cabeça veio primeiro. Então, assim, aí eu pensava que era igual, inclusive eu falo no meu treinamento, desse exemplo, da Mulher Maravilha e do Superman, que vai para a cabinezinha, o Clark Kent entra lá com óculos e sai o Superman, né? Eu falo assim nos treinamentos, o povo ri. Mas quando o teu corpo já entra numa dimensão, né? Por exemplo, Agora tem um rema aí, aposta. Tem um rema aí. Porque eu sempre pergunto, né? Quem é o verdadeiro? É o Clark Kent ou é o Superman? Ah, foi, você falou isso já numa live. Não, É. Porque o Superman ele não tira a armadura. Ele não, bota uma fantasia de gente comum. A armadura é ele também. Ele é o Superman o exatamente. tempo todo. É a nossa verdadeira identidade, é espiritual. É a Yes. que nós temos o nosso corpo espiritual. Estamos revestidos. Então, o momento que eu preciso da sabedoria é instantâneo. É instantâneo. Meu corpo se transforma em rubi. O momento que eu preciso do ouro, eu estava falando do ouro, da armadura de ouro, hoje que ela é muito... A armadura de ouro ela é perigosa no sentido de quando o sol, que é Apolo, bate no ouro, que brilha, reluz, Não. cega o guerreiro. E aí o orgulho pode pegar, Leviatã pode pegar. Então, a gente tem sempre que andar disfarçado de Clark Kent, disfarçado da Nelma, aquela que não sabe nada, né? Que seria o que eu chamo de armadura da invisibilidade. Ou então a capa da humildade também, né? Pode Ou a ser. capa da humildade, né? Que é aquele momento onde você sabe que você está cheio de poder, mas você não precisa sair por aí mostrando para ninguém. É verdade, apóstolo, Né? é isso mesmo. Glória a Deus, é isso mesmo. Então, isso foi um ensinamento que Deus me deu. Eu caminho dentro desse aprendizado. Ai, travou, voltou. Eu já fui bastante ministrado aí nessa tua experiência, porque o que nós precisamos entender é uma questão de terminologia, que muitas vezes a teologia pensa que os meus anjos
Tá travando. Shalom, querido. Sem som tá travando, né? Travou. Travou, Apolo. Mas voltou. Olha, eu já troquei de conexão aqui. Ok. Mas olha só, Sim. uma vez eu tive a sensação, não apenas a sensação, mas a certeza de que os anjos de Deus, durante uma fase recente da minha vida, eles começaram a trocar, botar aqui logo entre aspas para a gente não debater, começaram a trocar a minha armadura de 30 em 30 minutos. Porque o diabo começou a trocar o nível de guerra de 30 em 30 minutos. Eu fiquei durante meses assim. Então, qual a terminologia? Não é que a armadura é trocada, conforme a senhora explicou. Ela não sai, ela é reajustada, ela é transformada. Então, não muda a teologia. O que muda é a maneira de falar. Eu concordo, faz muito sentido. Se você tem porque a palavra é indiscutível, a Bíblia, né? Se você tem a salvação, o capacete é da salvação. Jesus, o príncipe da paz, a couraça da justiça, a espada da palavra. Então, muito bem. Concordo em gênero, número e grau. Só que tem alguns que não têm armadura completa, né? Você sabe disso. Uhum. Alguns estão na transição, alguns estão num nível, outros estão no outro nível. E alguns realmente não têm. Eles têm partes da armadura, ainda estão crescendo nos níveis dimensionais, né? E não tem todos. Eu sei, Deus, o Eterno me mostrou, quando eu estava iniciando esse chamado de batalha espiritual, crianças também. Crianças que são guerreiros de alto nível. E nessa época eu até queria treinar. Eu era líder de escola bíblica dominical, tinha classe de crianças, queria treinar as crianças, mas essa minha liderança achou que não, que criança não podia. E eu fazia armadura de papelão para eles, cortava e fazia e colocava, e quando descobri que eu estava ensinando eles a guerrear, me tiraram do... Espadinha de jornal. Me tiraram. Era de papelão mesmo, assim. E ali a gente fazia, eu ensinava eles a orar, porque muitas crianças tinham medo do escuro, né? Então eu já estava ensinando a eles a guerrear contra as trevas, mas os pais achavam que era não, que criança não pode, que não... Mas enfim, né? Isso é outra coisa. Mas assim, são experiências que não é uma doutrina, cada um tem uma experiência diferente. Cada um visualiza de acordo com o apóstolo Coraiola. Ele ministrou algo muito interessante para mim uma vez aqui na live, que eu gostei. O Coraiola disse que Deus revela o mundo espiritual no nosso campo da imaginação, no campo da nossa criatividade. E cada um tem uma maneira de visualizar o mundo espiritual. Então, às vezes, a maneira que eu visualizo, que Deus me permite entender e compreender, é diferente da sua. Mas o que acontece no ambiente espiritual é um mundo espiritual só. Né? Agora, sobre essa questão do desenvolvimento da armadura, são duas coisas. Né? Primeiro é que as peças da armadura elas vão sendo entregues conforme o desenvolvimento realmente do soldado. Sim. Isso é como no quartel, né? Olha, você está pronto para segurar um cacetete. Agora você está pronto para segurar uma pistola. Agora você está pronto para segurar uma bazuca. Exatamente. Né? Aí, além dessa questão das armas, que é a evolução da armadura, tem uma outra coisa que é mais importante do que as armas. É a patente. Porque a arma, ela não é tão poderosa quanto a patente. Olha que coisa tremenda. A patente, ela diz quem você é. E assim, você pode pegar uma arma que não é tua. Olha só, botar aqui do meu outro lado aqui, ó. Essa é a minha parede de armas. Então tá ali o meu escudo, né? Tá o meu machado. São simbologias, né? Tem ali, aqui embaixo agora um arco e flecha que eu adquiri hoje, ó. Arco e flecha, tem de tudo aqui na minha parede. São simbologia das armaduras. Mas isso não significa que eu estou apto a usar nenhuma dessas armas. Agora, a patente só é dada por alguém superior que reconhece a tua capacidade. Verdade. Então, quando um general chega num lugar, todo mundo sabe.
Então, eu estava meditando sobre uma coisa esses dias, o apóstolo. Na verdade, foi o meu apóstolo que me deu esse rema. Aham. Quando Davi estava fugindo de Saul, Davi estava sem arma. E ele foi até a casa de Aimeleque, o sacerdote, e ele falou assim: você tem alguma arma aí, alguma espada, alguma coisa que você pode me emprestar? E Aimeleque falou assim: olha, a única espada que eu tenho é a espada do gigante Golias que você matou. Está enrolada ali atrás do éfode. Você pode pegar. E Davi respondeu assim: não existe outra espada melhor do que essa. Esse texto é interessante por muitos motivos. Primeiro, como é que não existe espada melhor do que a do inimigo? Tudo bem, devia ser uma boa espada. Mas nós precisamos lembrar que Davi era um rapaz, não se sabe a idade exata, mas ele era de pequena estatura. E a espada de Golias, de repente, correspondia ao peso de Davi. Ou seja, a espada de Golias não era uma espada boa para lutar. Era uma espada desconfortável. É óbvio de se imaginar que Davi não conseguia usar aquela espada para lutar. Não conseguia. Mas por que Davi disse que não tem espada melhor do que essa? Porque aquela espada não era uma arma, ela era uma patente. Então, quando Davi chegava na batalha e andava na frente de todo mundo segurando aquela espada, ele estava dizendo assim: você sabe quem sou eu, né? Olha para a espada aqui, ó. Eu sou o cara que arrancou a espada, arrancou a cabeça de Golias. Então, a armadura, ela é defesa, ela é ataque, mas ela também é identidade. Sim, com certeza. Com certeza. Construída, passando pelos processos de fogo, né? Da água, do fogo, Hum, e sermos aprovados, né? E hum. aquele que é arregimentado, né? Alistado para a guerra, ele não se envolve com essas coisas do mundo, mas ele vai agradar aquele que o arregimentou. Ele vai procurar viver uma outra vida. E esse processo do guerreiro é muito dolorido. Não é fácil. É um processo que passa 7 vezes pelo fogo, né? São lugares, você vê pelo treinamento militar. Não é todo mundo que aguenta. Eu para poder ir nas dimensões, no começo, no início, foi muito bênção. O Yeshua vinha me buscar todo dia e tal. Mas depois eu tive que ficar 1 ano e 6 meses sem dormir à noite. Não Ah, conseguia dormir. É. E tinha noite que eu chorava e dizia: Senhor, deixa eu dormir só um pouquinho. Ele dizia: não, filha, se você dormir, os teus inimigos vêm e matam tua família. meu Deus. E Que assim se- foi 1 ano eu sei dizer se é 6 meses, 3 meses. Foi esse período, mas mais de 1 ano eu sei que foi. Onde o meu combate está lá naquele. Eu até falei um pouco para você daquele capítulo do livro, né? A visita dos pássaros. Foi ali que começou Aham. essa coisa de não dormir. Mas ali eu tive tanta experiência, nessa janela aqui em cima, que eu estou bem aqui em cima era o meu quarto com meus filhos, quando eu morava aqui na casa da minha mãe, que agora é a casa da minha irmã, nós herdamos essa casa, e eu não moro mais aqui no Pará, eu moro em Curitiba, mas aqui eu fui levada no futuro, nessa janela eu fui levada no Éden, eu fui levada no Éden, antes da queda, eu vi, né, Ada ali, então eu vi a armadura deles, eu posso dizer o corpo espiritual de glória, glorificado deles. Então, assim, o guerreiro, ele passa por uma forte disciplina, uma disciplina muito rígida. É pela água, pelo fogo, é como a espada, né? Vai batendo ali, sendo batida, 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 aí passa no fogo e depois na água. Então, assim, nem todos os guerreiros suportam essa pressão, É que é verdade. nesses últimos dias que nós estamos vivendo. Quando o Eterno me levou ter essa experiência com as armaduras de pedra preciosa, com as espadas, com as pedras, acessar essas dimensões e tal, e tal, e tal, né? O que aconteceu? Que eu achava que era para aquele tempo lá.
E eu ensinava, mas ninguém entendia. 20 anos depois, agora é agora. Olha como agora eu fiquei Está escondida. aberto. Agora o portal está aberto para revelação. Isso, o povo abriu. Eu falava, eles diziam, eu não consigo entender isso que você fala. Em Curitiba, eu dava treinamento de espada, dava o quê? 50 pessoas, e eles vinham muitos dizer, eu não consigo entender o que você está falando. Alguns parecia um extraterrestre, né? E totalmente. Hoje, as pessoas me mandam testemunho e dizem, nossa, eu entendo isso, eu sei que você está dizendo. Claramente. Porque não era para aquele tempo. Saludos. Olha, minha amiga da Espanha está aí, a Ivanice. Apóstola, a senhora está falando da viagem aí. Eu não compartilhei isso em live nenhum. Quero falar agora aqui, de primeira mão, né? Vocês sabem aí, quem me acompanha, que eu tive a perda do meu pai e da minha mãe agora, né? Agora, há menos de um mês atrás. Uma coisa terrível. Mas Deus falou para mim que era necessário sacrificá-los para me liberar para um novo tempo. Foi um cordão geracional que precisou ficar para trás para começar um novo tempo na minha vida. E que uma autoridade seria gerada na dor. Foi alguma coisa muito linda que Deus fez. Mas esses dias eu tive uma experiência de arrebatamento espiritual que foi praticamente 24 horas, sabe? Só que foi o arrebatamento mais diferente que eu já tive na minha vida, porque Deus levou meu espírito, mas deixou minha alma acordada. Então, o que acontece? O meu apóstolo veio aqui me visitar, e eu lembro que eu fiquei conversando com ele aqui o dia todo, mas eu não estava aqui. Eu fiquei aqui no piloto automático. Eu guardei as informações, porque elas foram para um lugar da alma onde as informações ficam, mas eu não estava aqui. E eu fiquei o dia todo voando. Voando, 24 horas. Sabe? E quando deu 24 horas, aí quando foi 11 da noite, meus apóstolos já tinham ido embora, eu deitei com a minha esposa para dormir. E eu estava tonto, eu estava zonzo. Eu sabia o que estava acontecendo. Eu passei por várias cavernas de trevas. Várias cavernas. Uma mais escura do que a outra. A única coisa que eu lembro é que quando eu passava por lá, o anjo vinha do meu lado. Eu sempre ando com 2 anjos do meu lado. E esses anjos estavam do meu lado. E eu andava na caverna, e quando eu passava no final, chegava no final da caverna, uma mão magra de demônio sempre me entregava uma pedra preciosa. Quando não tinha uma mão para me entregar a pedra, eles eram obrigados a me entregar a pedra. É como se eles estivessem me devolvendo a pedra. Quando não tinha uma mão entregando, eu via a pedra encravejada na parede. Era uma pedra desse tamanho, assim. Aí eu pegava, no final da caverna, arrancava. E eu lembro das cores todinhas. Eu fui pegando uma por uma. Caverna em caverna. De caverna em caverna. Mas eu não entendi. E a última pedra foi uma pedra de âmbar. A branca. Foi linda. Foi um branco diferente. Um branco que não dá para explicar. Aí, só que eu não entendi. Aí, quando eu deitei para dormir com a minha esposa, eu já estava voltando, né? Eu lembro que eu acordei de manhã nesse dia. De manhã. Eu falei para minha esposa, amor, eu subi para um lugar, eu não estou aqui. Antes do meu apóstolo chegar. Eu falei, eu subi para um lugar, eu não estou aqui. Não adianta forçar, porque eu até brinquei com ela. Eu falei, lembra quando a gente era pequenininho, que tinha um pirulito que a gente fazia assim, ó? Ele voava, só que ele descia devagarzinho? Eu estava me sentindo assim. Descendo, mas não descia nunca, né? E eu passei o dia descendo. Mas quando foi 11 da noite, eu deitei do lado da minha esposa, eu falei, amor, eu acho que eu desci, eu acho que eu cheguei. Aí começamos a dormir, aí eu falei assim, eu já sei o que aconteceu. Deus me revelou. Deus me levou por toda a história da minha vida. Apóstola, só quem me conhece sabe a profundidade disso. E me fez resgatar todos os fragmentos da minha alma que foram roubados desde o dia que eu nasci. Eu creio. Todos os fragmentos da minha alma que foram roubados, Deus me deu de volta. Eu peguei todos eles. Aí sabe o que aconteceu? Eu falei para minha esposa, amor, Deus me levou em viagem e eu resgatei
resgatei os fragmentos da minha alma que o diabo roubou a minha vida inteira. Foram muitos. E são meus, estão comigo. Eu trouxe para o presente. Aí eu comecei a vomitar. Aí começou a guerra no corpo. Aí eu comecei a botar a mão na barriga, quebra ovo daqui, arranca a teia dali, tira a cabeça da serpente daqui, porque eu sabia que a iniquidade estava escondida, sabe? Então, as pessoas, elas precisam entender o mundo espiritual, sabe, apóstolo? A gente fala de armadura, fala de viagem espiritual. O pessoal pensa que nós estamos falando de bruxaria, de feitiçaria, porque estão tão engessadas com a teologia, com os versículos, com essas coisas, sabe? Mas fala para nós um pouquinho dessa armadura de pedras preciosas aí. Fala um pouquinho para nós. É essa dor, né? É o que a gente faz com essa dor, com esse processo dolorido de passar. Eu quero dar um shalom para a Rosângela, para a profeta Rosângela Berti, lá de Cascavel, ali no Paraná, né? Tá aqui com a gente também. Tem muitos, tem o pastor Paulo Canuto, tem muita gente aí que está ouvindo. Turma boa hoje aí. Né? Mas depois você vai falar da sua turma, da turma de mentoria. Amém. A mentoria, amém. Então, quando comecei, né, a ter essas experiências e eu senti que o meu corpo, a armadura, ela era tão pesada que eu sentia no meu corpo físico o peso da armadura. Porque eu ainda não sabia me movimentar com essa armadura de diamante. Então, diamante, eu estava explicando na live que eu não salvei de propósito, não salvei porque eu abri e falei coisas que bastante profundas e coisas pessoais minhas, mas quem estava na live vai lembrar. O diamante, ele é a pirâmide invertida, né? A pirâmide invertida. A pirâmide, ela é o antagônico do diamante. É o sistema babilônico, piramidal, o mais poderoso em cima e os mais fracos embaixo. E Miriam de Frankfurt está aí, não acredito. Eu não vi. Também o baterista, o Marco, não sei se ele está por aí, lá de Curitiba, meu amigo, com a esposa da Paulinha, pediu para mandar um abraço também. Isso aqui tá igual programa de televisão, apóstolo. Não, mas tem que honrar. Tem que honrar esse povo que nos assiste, porque não aguentar maluco que nem a gente, sempre tem que honrar. Olha, esse aí, ó, doutor Alexandre Meneghini, ó. Grande, doutor Alexandre Meneghini, grande advogado criminalista desse Brasil. Está nos assistindo aí também. Homem de altíssima autoridade. Realmente. Então, esses processos, cada vez que eu ia entrar na dimensão, vou dar um exemplo, eu falei muito da espada de ouro para o pessoal, vou falar um pouquinho da minha experiência com o ouro. Porque é a cor do arco da aliança, né? Shalom, beijo, Alagoinhas. Eu amo o povo. Eles vão da contagem do homem, depois eles voltam da contagem do homem. Esse horário realmente bateu certo com... Eu faço depois a minha contagem com o apóstolo Léo. A minha é de manhã, 6 da manhã, contagem do homem. Não, eu sou da noite, apóstolo. Eu sou da night. Eu durmo 3h30, 4 horas. 6 eu estou no segundo sono ainda. É bom que a gente não conflita os horários, né? Cada um faz o seu horário. Né? Então, assim, aí eu vou conversar com o povo lá para 1h30, 2 horas, e a night é uma criança. Tem um povo que gosta de orar, eu sou da noite, gosto da madrugada. Né? Então, quando eu fui ali... entrando nessas dimensões, o Yeshua, ele vinha, me visitava e ele me ensinava, dentro do mestral, claro, né? Para eu poder entender o processo de cada pedra preciosa dessa que a gente resgata. Você resgatou suas pedras, né? Por que você conseguiu resgatar? Né? O âmbar, na verdade, é o fogo, né? É aquela pedra de fogo laranja, e que vem com o poder do Espírito Santo, com os sinais, com os prodígios, com as maravilhas. Vem com a cura,
vem com a cura criativa. Eu acredito que o Eterno está levantando um povo que vai, dentro do avivamento, fazer sinais, prodígios e maravilhas na nossa nação. Né? Então, o âmbar está ligado a isso, a esse poder, essa glória. E o ouro também. Então, ele foi me ensinando e eu ganhava alguma coisa naquela cor. Né? O verde, da cor da esmeralda e do ouro. Eu sempre ganhava alguma coisa para confirmar que eu não estava louca. Hoje eu estou na unção da esmeralda aqui, ó. Amém. Glória a Deus. O leão de esmeralda. E tem leões de esmeralda. Eu já vi os leões de esmeralda. Já vi os leões de diamante. Geralmente, quando eu vou para fora, nas nações, eu vejo eles. Aqui no Brasil, poucas vezes. Mas quando eu estou nos continentes, o Senhor envia águias de ouro. As águias de ouro, elas são belíssimas. Os leões de esmeralda são belíssimos. Eu já vi eles. E eles andam comigo também como tropa, né? Eu também já me vi como leão de esmeralda. Algumas vezes o Senhor já me mostrou. E o leão de todas as cores. Você tem um leão que eu já vi, e um apóstolo já me viu também. Como um leão de todas as cores. Só que o processo para a gente acessar essas dimensões e resgatar essa pedra, como você foi, ele não é fácil. É um processo de dor, de perda. Porque o nosso espírito humano, ele é aperfeiçoado pelo que nós sofremos. Igualzinho como Yeshua. Ele diz a palavra que ele foi aperfeiçoado pelo que ele sofreu. Então, a igreja ela foi essas últimas décadas treinada para não sofrer, para receber a benção. Venha receber tua benção, tua vitória, só vitória, só vitória. E nós esquecemos da dor e do sofrimento. Por isso que nós, profetas e apóstolos da dor e do sofrimento, como eu, como você, que fomos passados no fogo, escondidos, rejeitados por muitos, né? Não conseguiram, a gente não conseguia andar com as pessoas normais, né? A gente não conseguia, as pessoas, na verdade, elas que não conseguiram andar com a gente. Não foi eu fui rejeitado até pelos loucos. Eu fiquei anos pedindo aliança com os grandes profetas e apóstolos do Brasil e eles viraram a cara para mim. Porque eu nunca fui atrás de ninguém, para falar a verdade. Eu sempre andei Que bom. Eu andei Fez muito bem. Não, às vezes eu me sentia culpado, né? Eu falava, tá todo mundo. Eu nunca fiz questão, mas eu via, né? Tá todo mundo no grupo, eu vou tentar entrar nessa turma aí. As pessoas dizem, vou pegar isso aqui, vou levar para apóstolo fulano de tal. Eu pegava assim e jogava, tipo, porque não era o tempo. Há tempo determinado para todas as coisas. E o Eterno falava para mim, não é o teu tempo. E esse sofrimento é a cultura do pare de sofrer, né? Esse sofrimento aperfeiçoou o nosso espírito, né? O fogo, a armadura de ouro, que eu falei até do Salmo 68 ali, o brilho, né? Flavo do ouro, que aquelas falanges de mulheres, né? Que o Eterno deu ordem, falange das mensageiras das boas novas, que colocavam reis e principados para fugir, né? Eu aprendi a andar mesmo só, né? Ali está falando da rejeição é a marca do profeta, mas também o profeta anda em companhias de profetas, né? Lá também no livro de, né? Ali Elias também tinha escola, tinha as companhias proféticas, né? As pessoas certas, né? Isso, as pessoas certas. Então não adianta forçar amizade, forçar barra, porque tem que ser algo do Senhor, ele que tem que fazer. E essa armadura de ouro, ela é passada 7 vezes. Nós somos passados 7 vezes no fogo, né? Para a gente poder realmente receber essa estrutura do ouro. Porque a armadura de ouro está ligada com a glória de Deus. Ela tipifica a glória. Então, acessar a dimensão da glória dos querubins, dos querubes, dos sarafes, não é... você fica com medo. Olha aquele fogo. Você via que quando eu fui render toda a casa de Aragão, com arroz, uma noite dessa, de cama aqui, rendendo, mais de 2 horas, que eu subi. Ela só falou assim para mim, vai descansar. Que eu deitei, eu senti algo no meu corpo que eu nunca tinha sentido. Quando você sente que vem para a matéria, que materializa, coisas que você nunca experimentou, você dá aquele...
Mas o Espírito do Eterno dizia, fica tranquilo, estou contigo. Quando eu fui entrando, sendo engolida pelo fogo dos querubins, e eu vi a cabeça, eu vi após Ricardo, igual o sol, quando ele dá aquelas rajadas era a cabeça do leão, da águia, do touro, né? Porque o cordeiro é o quinto animal. É o quinto animal, né? Tem os 4, mas o cordeiro é o quinto elemento. Já é o quinto elemento. Ai, Jesus. E ali eu senti coisas assim, né? E eu disse, uau, mas eu entrei para ser julgada, né? Por toda a marca que eu deixei desde o dia da minha conversão. Aonde eu me batizei, eu deixei as minhas digitais e peguei as marcas também. Então, eu fui rendendo tudo. E quando eu entrei, que eu consegui sair, no outro dia, eu tive uma diarreia violentíssima. Limpando as frequências do ventre. Toda a frequência do meu ventre foi limpa e saiu, né? Porém, eu não tinha rendido a Casa Cabral, que é do meu paterno. A Casa Aragão é materna e a Casa Cabral é paterna. E no dia após a pastora Jus ter sido tomado como oferta pelo Eterno, no outro dia faleceu um pastor em Curitiba e ele faleceu de ataque cardíaco, não foi Covid. E a minha discípula estava aqui em casa e falou assim, o pai dele tinha problema de coração. E eu lembrei que meu pai morreu com um ataque cardíaco. Eu disse, uau, tem que render isso aí. Né? Então, assim, com toda a armadura que a gente tem, com todas as patentes que a gente tem, mas na noite do dia 30, o Eterno me fez sentir algo que eu tive que descer e começar a render. Igual como eu senti na América. Lilith rastreando, assim eu senti aqui também. Eu sentia que tinha um trono rastreando, buscando, né? Só que era a Casa Cabral que não tinha sido ainda rendida. Eu fui render. Quando eu terminei, o Senhor me deu na palavra, quando eles atravessaram o rio Ava. Ava quer dizer vida, né? Eva, Ava, vida. Ou seja, realmente o espírito da morte estava requerendo. Então, eu vi ali, né, todas essas experiências que a gente sente, dor, sofrimento, pressão. E eu vou falar uma coisa, apóstola. Assim, isso é muito duro, né? Porque o que a senhora está falando, eu estou vivendo, né? O que a senhora está falando, a senhora tem mais experiência que eu nesse assunto, de mais tempo. Poucas pessoas têm mais tempo de guerra do que eu nesse Brasil. Mas a senhora tem, pelo menos, aí, eu acho, uns 10 a 15 anos a mais do que eu, pelo que nós já ouvimos aí nos seus testemunhos. Mas eu, nesse dia que eu passei recolhendo as pedras, de madrugada eu acordei, eu passei mal. Eu queria vomitar e arrotar, eu não conseguia. Eu ficava... E passei a noite inteira tentando e não saía. Mas foram horas e horas até e não saía nada. Não saía vômito nem arroto. E a minha esposa tentou me ajudar. Eu falei, dorme, meu amor, dorme aí, porque isso é guerra e você não vai dar conta, não. E eu fiquei até a hora que eu senti que o Senhor me limpou. Eu sabia que era uma limpeza. Aí eu dormi em paz, acordei em paz. Isso foi há 8 dias atrás, ou 9. Aí, anteontem, foi o dia que eu acordei de manhã, eu falei assim, eu vou no supermercado. Eu fiz uma live tremenda aqui anteontem com a minha psicóloga, minha líder de intercessão. Foi denunciado muita coisa, 6 da manhã. Aí, quando acabou a live, minha esposa falou assim, amor, vai no mercado, compra um pão. Eu não costumo sair de manhã, não. Aí eu fui, entrei no carro. Quando eu cheguei no mercado, eu já saí do mercado, já saí do carro andando assim, ó. Ai, ai, ai. Meu estômago, meu ventre dando nó, parecia que tinha uma mão arrancando meu intestino fora. Aí eu fui quase que deitado até o banheiro do mercado. Cheguei no banheiro do mercado, sentei lá na latrina e fiquei tentando botar algo para fora, não saía nada. E eu, muita dor, falei, o que eu vou fazer agora? E não passava. Aí eu me aguentei. Foi um sacrifício andar até o carro de novo,
O mercado é pertinho da minha casa, mas parecia que demorou 10 anos para eu chegar em casa. Apóstolo, eu cheguei em casa, parei o carro na porta, aqui no portão de casa, e corri para o chão da minha sala e me joguei no chão da minha sala e comecei a gemer, rodar para um lado para o outro, gritando. Aí a minha esposa desceu, a minha esposa botou a mão no meu umbigo e ela começou a orar com óleo e orar, e eu falava, não está adiantando, está piorando. E ela orando, de repente, apóstolo, a minha esposa falou assim, sai! Quando ela falou, sai, limpou, parou. Imediatamente eu falei, peraí, eu estou endemoniado? Não é possível. Não é possível, minha mulher falou, sai, eu saiu. Eu estou endemoniado. Aí, claro que o Espírito Santo não deixa a gente enganado, né? Ele falou assim, não, filho, eu cortei um cordão umbilical de iniquidade que estava espalhado por todo o seu ventre. Eu tive que tirar tudo isso. Aí agora eu entendi que foram as duas casas. As duas casas. A Casa Martins, a Casa Martins, que foi primeiro, e a Casa Ribeiro, que foi 8 dias depois, que papai levou. E os fragmentos da alma restaurados. Aí no dia seguinte, uma estranha me chamou no Instagram e falou assim, apóstolo, eu passei o dia inteiro pensando no Senhor. Eu assisti a tua live pela primeira vez, e eu passei o dia inteiro pensando no Senhor, eu não posso ficar sem te dizer. Deus manda dizer que o Senhor está pronto para passar pelo fogo e pelas águas quantas vezes quiser. Se passares pelos fogo, não te queimarás. Se passar pela água, ela não te submergerá. Porque você passou por todas as provas e você venceu. E você agora está pronto para o que Deus tem na tua vida. Aleluia. Glória ao Cordeiro vivo. Então, assim, essas provas de dor, de sofrimento, perda, né? Traições, traumas, tudo isso é que a gente vai passando desde a nossa infância. Mas depois que a gente chega para o reino, né? Não para a religião, mas para o reino, a gente começa a compreender que todo esse material ele tem que ser queimado e purificado, e esse lixo tem que ser entregue, como os sacerdotes faziam. Né? Então, a gente tá falando de vários assuntos aqui, né? A gente deixa o Espírito Santo trabalhar. A armadura, ela tem a ver com fé. Ela tem a ver com caminhar, com mentalidade. Ela pega palavra. O corpo. A gente, né? Então eu lembro que quando a gente dava aula de armadura, a gente falava, capacete, explicava, na mente, os pensamentos. Hoje a gente vê que é muito mais complexo do que a gente poderia imaginar. Né? Envolve a tríade. Como fala a apóstola Joana, o espírito, a alma e o corpo, tudo junto e misturado. Não tem aquela separação. Mas a gente precisa ter muito discernimento, né, para poder adentrar nessas dimensões. E muitos profetas, eles ficam presos em dimensões. Eles não conseguem voltar. Eles são pegos por principados do cosmos, não conseguem. Eu estava explicando aqui da questão do ouro, quando bate o sol no ouro, que dá aquele brilho, que cega o entendimento. Não, agora eu estou pronto, vou para essa guerra e tal. Vamos lá, agora eu vou vencer essa batalha. Só que ele esquece de colocar a capa da humildade, que vai de contra o orgulho. Porque o sol, a capa brilha tanto. Não, agora eu sou o cara, agora eu vou fazer acontecer, agora eu estou forte, porque o ouro está ligado a força e poder. Força e poder. Né? A glória de Deus, quando nós acessamos essa glória, não tem como, porque a nossa matéria ela é transformada pelo fogo. Nós não ficamos mais da mesma forma. E quando a gente sai dessa dimensão e volta, a gente volta, os tronos, as pessoas, é como o rosto de Moisés que brilhou. As pessoas veem o brilho, não tem como esconder. Só que também dentro, se tiver os princípios dos principados, não tiver conectado aos princípios do reino, se você tiver com um diamante na fronte, os principados não vão conseguir conectar, mas se você tiver com uma pirâmide,
eles vão te pegar e vão te Nós prender. temos que ter, nós temos que ter, na verdade, é o que eu penso, eu não sei como a senhora pensa em relação a isso. Primeira coisa é sempre dizer assim, Senhor, qual armadura o Senhor quer colocar em mim agora? Ou transformar, né, em mim agora? Qual armadura eu preciso para esse momento? Toda vez que eu vou pregar, eu pergunto, Senhor, que vestimenta o Senhor tem para mim agora? Até para entrar numa live, agora mesmo eu não estava bem. Eu falei, meu Deus, eu só não vou negar a oportunidade de fazer a live com a apóstola Nelma, porque é uma oportunidade muito grande, é sempre bom conversar contigo, mas eu não estava legal. Mas eu falei assim, eu orei um pouco antes, falei, Senhor, bota a vestimenta correta, e aí o Senhor coloca. Às vezes é uma veste de louvor ao invés de espírito angustiado. Isso é uma armadura. Veste de louvor ao invés de espírito angustiado. Então, o Senhor ele vai nos preparando para o ambiente. Agora, se você vai no orgulho, o que, que o orgulho faz? Você dizer a armadura que quer para Deus. Ah, Senhor, eu estou indo ali, eu quero a armadura tal. Será que é essa que Deus quer que você use? Será que essa é a armadura certa? Ele sabe. E ele vai nos moldar. Eu nunca perguntei qual é a armadura. Vai no Ele automático. sempre me fala qual é que eu tenho que usar. Eu nunca perguntei, eu vou... Nunca. Vai no automático. Não, eu nunca perguntei. Ele sempre me diz lugar antes, ó, você vai usar isso, isso e isso. Mas Agora, se não é todo mundo que Deus diz. Então, se Deus não diz, não diga para Deus. Se Deus não diz, se Deus não diz, não diga para Deus. Sim, verdade. Deixa ele decidir. Só diga, Senhor, eu não posso entrar nesse ambiente sem o Senhor, sem a sua proteção, sem a sua guarda. E aí, a guarda, ela envolve armadura, envolve acessório, envolve anjo, envolve patente, envolve o nome do Senhor, a graça e a misericórdia que nos segue, e etc. mil. Vou compartilhar aqui um pouquinho da armadura de esmeralda, da pedra esmeralda. Eu tinha saído de uma situação muito ferida ministerialmente, era por volta de 2010, ano de 2010. Depois de todas as revelações, experiência no Rio, fomos desconectar uma tríade entre Corcovado, Pedra da Gávea e o Pão de Açúcar ali, para liberar o Anjo da Paz no Rio de Janeiro, que estava preso. Inclusive, o Senhor nos levou a fazer uma guerra ali em Copacabana com uma legião de sereias que apareceu na hora. Foi forte ali. E eu tinha saído ferida dessa, vamos dizer assim, aliança ministerial. Eu não estava muito afim de nada, não, mas vem Randy Clark, ele vem em Curitiba com 200 americanos, aí eles alugam um hotel ali no centro de Curitiba. Aí meu filho, ai mãe, vamos lá, vamos. Fui, né? Aí eu fiquei com uma parte da equipe, com o pastor Mark, até, né, eu me lembro bem, e foi a Denise Kawata, uma menina de São Paulo. E ali, no último dia, né, de toda aquela cruzada que ele fez, estava muito frio, e dentro do hotel ele disse assim, eu quero chamar na frente os pastores que estão sentindo fogo. A Regina sabe de quem que eu estou falando, né, Regina? Nós saímos bem machucadas, né? A gente sabe o que aconteceu com a gente naquele ano. E inclusive, ele falava que essas espadas não eram de Deus, que era o diabo, que era o espírito do engano que me dava, que não era o anjo do Senhor. Ele chegou a falar isso para mim, um apóstolo. Isso aí não é de Deus, isso aí é espírito de engano. Isso aí não... Falou desse jeito. Eu digo, bem, eu sei de quem que eu recebi. Eu conheço o meu Senhor, né? E fui para o último dia, eu senti o meu fogo. Eu vou chamar aqui os pastores, mas tem que estar com dois sinais. O rosto tem que estar queimando e as mãos também. Eu estava com o rosto queimando e as mãos.
E ele disse, passa para frente. Eu passei, ele foi tocando em cada... Quando chegou em mim, ele fez assim, ele me pegou aqui, assim, com as duas mãos assim, como que vai pegar assim aqui na pessoa. E quando ele impartiu, eu caí. Só que no físico eu estava no chão, mas no mundo espiritual eu fui num lugar, numa campina muito verde, cheia de pinheiros. Não tinha fim. Tudo era verde. A campina era verde, os pinheiros, eu deitei, parece até o céu era um pouco esverdeado, a atmosfera. E eu ali, no chão, chorava muito, 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 muito. E Yeshua veio andando no meio do campo, assim, com as armaduras de esmeralda nos braços, e ele chegou perto de mim. Quando ele chegou, eu estava de pé. Eu me ajoelhei, reverenciei ele, e ele pegou a espada de esmeralda e tocou aqui nos meus ombros. E ele tocou, e eu saudei ele como né, o nosso capitão, nosso general, o Senhor dos Exércitos. E ele estendeu a mão e ele tirou da árvore da vida as folhas, e ele fez assim as mãos. 2 vezes eu tive essa experiência. Uma aqui no Pará e outra em Curitiba. E eu sei por que foi essas norte e sul, né? E ele fez e colocou, ele disse, você está com uma hemorragia ministerial. E ele colocou no meu coração aquela seiva. E quando ele aplicou aquela seiva verde de esmeralda, foi igual aquela bala house negra que ela vai gelando tudo. Aquilo foi assim. E ele vestiu aquela armadura em mim. Toda a armadura de esmeralda, aquilo cessou na hora, aquela hemorragia, aquela dor, aquele sentimento de ser enganado, de ser traído, de ser repudiado, de ser envergonhado, de ser... Tudo aquilo que estava no meu coração saiu com aquela unção daquela seiva da árvore da vida. E a partir daí eu comecei a usar essa seiva da árvore da vida, que hoje eu sei que é a Torá, que hoje eu sei que é Yeshua. Eu já sabia que era porque eu já tinha lido o livro Árvore Conhecimento do Bem e do Mal. Havia 2 árvores no jardim há muitos anos. Muitos anos eu tinha lido esse livro do Rick Joyner e já sabia. Né? Então, está escrito de maneira tão clara, ninguém percebe, inclusive. Exatamente. Né? Que havia 2 árvores no jardim. E esses dias eu estava meditando que Deus ele podia ter falado com Moisés do meio de qualquer coisa, mas ele falou no meio de uma árvore, né? Foi a maneira que Deus teve para falar para a serpente. Quem governa sobre as árvores sou eu, quem fala de dentro da árvore sou eu. Um resgate, uma restauração. E houveram pessoas que foram feridas e nunca mais se recuperaram. Nós perdemos um amigo que foi levado, o Senhor levou, e ele nunca se recuperou de tudo aquilo que ele viu, daquela situação que aconteceu comigo, com ele e com outros irmãos. E se eu não tivesse tido essa experiência, eu não sei se eu teria sido curada na profundidade que eu fui, porque eu andava muito junto dele, né? Mas o Senhor trazia tudo para mim. Tudo para mim, tudo para mim. Todos os rolos, os pergaminhos que o anjo trazia, era sempre para mim. E eu tinha que ler os pergaminhos, né? Quando eu fazia a leitura dos pergaminhos, aí começou, até que um dia entrou o Espírito de Saul. Mas essa armadura, que isso é outra situação. A armadura de esmeralda, ela é algo assim muito especial. Porque esse verde, ele remete para o que nós somos. Nós somos oliveira, né? O ramo bravo enxertado na oliveira verdadeira. Mas o Eterno nos compara a árvores plantadas junto à corrente das águas. Então, aqueles pinheiros, eles não estavam ali por acaso, eles estavam figurando algo. Árvores, nós somos árvores também. Sim, o que tu vês para o homem cego? Eu vejo árvores, né? Então, quando Yeshua curou aquele homem cego, que ele cuspiu, o cuspe dele é o DNA, é a genética, e aplicou naquele barro, e aplicou nos olhos daquele cego. Então, a esmeralda, ela é muito profunda quando ela vai ali em Jó,
14:7, que diz, né? Ainda que a árvore sendo cortada no tronco e apodreça na terra. Apodreça a raiz. Isso é muito sério, né? Ao cheiro das águas. Então, a armadura de Esmeralda, ela está falando mesmo que acabou tudo para nós. Você não tem esperança mais para nada. É chegar ao ponto de Jó mesmo. De soprar os 4 ventos, você ter perdido tudo. A armadura de Esmeralda. Essa pedra, ela tem um poder de renovo. A esmeralda, ela está ligada a renovo, vigor e força de quem já está nas últimas, de quem não está aguentando mais. Eu já ministrei essa unção, tripartir, e já vi pessoas serem curadas, até lá em glaucoma, outro foi curado de... E é engraçado que o mundo diz que o verde é a cor da esperança, né? Mas é verdade, não é? Pelo menos isso o mundo tá certo, entendeu, né? Mas as cores do Arco da Aliança, todas as pedras, eu não fui buscar nada na internet, tudo foi recebido do Senhor. Ele vinha e dizia, assim, ele me explicava a nota, e você tem que viver, né? Tem que viver, entrar na dimensão, receber como você entrou. Você foi nas cavernas, você foi nos lugares, pegou de volta. Mas você... A revelação mais legítima é aquela que você viveu, né? E aquela que você viveu, as pessoas percebem. Quando você fala... Eu sempre digo isso. Tem gente que fica assistindo nossas lives com um caderninho para anotar para pregar na escolinha da igreja, né? Aí vai dar aulinha de espada, vai dar aulinha de armadura, aí chama no reservado, apóstolo, manda o estudo, porque teve uma frase que eu não anotei. Não é estudo, gente, isso é uma vida. Nós estamos impartindo para vocês sangue derramado. Nós estamos impartindo para vocês suor, lágrima, trabalho, perdas, experiências que talvez você não precise ter, porque nós tivemos. Exatamente. Exatamente. Então, o sábio, ele é assim, ele aprende com a experiência dos outros. Naqueles anos, 89, 90, não tinha isso, não tinha ninguém para ensinar, gente. Tinha pouquíssimos, não tinha pessoas que... Eu pensava que eu estava louca, eu corria para cá, corria para lá, ninguém sabia me dizer o que estava acontecendo comigo, né? Ninguém sabia explicar o que estava acontecendo comigo. E a língua da serpente, ela ainda falava que eu estava ficando louca. Porque o objetivo era esse. Que eu ficasse louca. Que eu saísse como a louca, a desequilibrada. A ideia mística, né? A mística desequilibrada. E, na verdade, não é. São experiências que são naturais para quem é profeta. É viver no sobrenatural, naturalmente, sem forçar, sem, né? Só que havia uma busca muito maior naquela época. Hoje eu falo, hoje eu não busco tanto o Senhor como eu buscava há 20 anos. Eu sei que isso é pecado, que está errado. Eu tenho que buscar mais. Não, mas há um momento para tudo, né? Hoje, por exemplo, eu oro geralmente, assim, eu estou fazendo agora a minha live às 6 da manhã, então eu termino a live, já desligo a live e orando em língua. Já termino no recalabada. Aí eu vou até 11 horas, meio-dia, às vezes eu vou até meio-dia e meia. Isso é normal. Normal. Mas hoje eu acordei, não estava legal. Não, e é muito raro acontecer, mas aí eu orei 1 hora só, em línguas, aí eu orei em português. Geralmente eu até chamo minha mulher para orar comigo em português, para fechar, né? Aí eu estava tão assim para baixo que eu abaixei a mão assim, aí comecei a orar em português, orei por Jerusalém, fiz as minhas orações. Aí de repente eu abri o olho no meio da oração, a mulher estava na janela me olhando assim, com a mão na cintura, você nem me chamou, eu fiz um gestinho para ela, vem cá. Aí eu terminamos de orar junto, mas foi cedo, 8 e pouca da manhã, 9 horas. Aí eu saí e falei, hoje eu não vou ficar orando até 11 não, porque não está rolando, hoje não. Então, a gente também tem que respeitar muito o nosso momento, nossa humildade, né? Há tempos que você tem que buscar mais, há tempos que Deus te permite ser mais humano, ser mais alma. Agora, o problema é quando Deus manda buscar e a gente não busca.
O problema é quando ele fala, ó, é para fazer porque é fatal. Se não fizer, vai dar ruim. E a gente não faz. Aí que está o problema. É verdade. Mas é isso. Falei bastante, fale mais um pouquinho da sua experiência aí com a armadura. Nós já... Minha apóstola, ó, assim, o que eu tenho visto é que Deus me deu uma palavra, sabe? Essa palavra é muito particular, né? Aquilo que a gente está falando desde o começo. Cada um tem a sua experiência, né? Então, não é uma questão de teologizar ou de concordo ou discordo. Mas Deus me deu uma experiência de... Eu tenho duas experiências. Uma delas eu já uso há mais de 15 anos, que é de transformar tudo em arma. Tudo ao meu redor vira arma. Quando eu estou pregando, as pessoas sabem disso. Eu pego um objeto na igreja, eu transformo em arma, derrubo, eu ministro, tudo vira arma. O chofar, às vezes eu pego o chofar, faço assim com o chofar, sempre sem soprar. Rodo ele assim, cai todo mundo endemoniado. Tudo vira arma na minha mão. Se não tiver chofar, eu pego a bandeira. O que eu vejo na frente vira arma. Então, isso é uma característica minha. Quem já me viu pregar sabe como é. Mas Deus, esses dias, falou para mim assim, eu quero que você aprenda a materializar armaduras. Eu falei assim, mas como é que faz isso? Através cada armadura eu vou te dar um código. Então, eu estou trabalhando já há alguns dias materializando duas armaduras. Uma é a armadura das águas, como eu falei aqui. Então, como é que eu faço para materializar a armadura das águas? Porque eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou travar guerras pesadas dentro do oceano, dentro do mar. Então, Deus tem me levado dentro da água para confrontar os espíritos dentro da água. Todo grande homem de Deus precisou enfrentar Leviatã. Você vai ver que Moisés enfrentou Leviatã andando no meio do mar. Elias abrindo o Jordão, Eliseu também. Jonas enfrentou Leviatã. Aí você vai ver que Paulo naufragou 3 vezes, mas venceu, ainda teve que pegar a serpente, sacudir e jogar na fogueira. Pedro andou sobre as águas e Jesus sapateou em cima de Leviatã. Então, todo grande, entre Noé, Moisés no cesto de betume, todos os grandes homens de Deus tiveram que enfrentar Leviatã e os espíritos das águas para poder passar para o outro lado. Então, a guerra das águas é uma guerra de passagem, né? Sim. Tanto que a palavra hebreu significa aquele que atravessou para o outro lado do rio. Né? E o batismo nas águas, ele vai falar disso também, de uma passagem, de um rito de passagem. Então, Deus tem me falado muito para materializar essa armadura em oração. Né? Dentro da água. Ele vai me vestir enquanto eu estiver brigando dentro da água. Então, conforme eu confrontando os demônios, o demônio vem na minha direção e a graça de Deus vai me preparando para isso. Mas o que Deus tem me dado agora, eu não sei se a senhora viu o que eu compartilhei ainda há pouco sobre a profecia do David Robertson há 20 anos atrás sobre o Covid. Eu vi no Instagram do Luiz Hermínio que ele postou. Eu não tinha visto. Quem me mandou foi o João Ed. Ainda há pouco eu falei, caraca, 20 anos atrás ele estava falando o nome do espírito, SARS, né? E que o principal, que Deus ia levantar uma geração que ia entrar nas cidades em quarentena, levando cura e libertação. E anteontem eu estava conversando com o Judson de Oliveira, e ele falou para mim, filho, Deus vai ceifar muito profeta ainda, mas Deus está levantando uma pequena e seleta geração de profetas que ele vai levar a começar pela Europa. Então nós vamos, te prepare para voltar, para viajar um pouquinho, te prepare. Nós vamos começar pela Europa, espalhando pelas nações, para levar a cura. E vai ser um triunfo tremendo, vai ser um triunfo extraordinário. Então, Deus já começou a falar com alguns profetas, alguns códigos diferenciados, né? E para mim ele falou assim, começa a materializar uma armadura contra o Covid. Então, é uma armadura mesmo, uma armadura que vai proteger as narinas espirituais, vai proteger a boca, vai proteger a cabeça, vai proteger as mãos,
tudo isso que no natural a gente usa, álcool em gel, máscarazinha, é uma armadura desse tipo, só que espiritual. E esse demônio não vai entrar. E outra coisa, Deus vai fazer anjos microscópicos entrarem no corpo das pessoas e ocupar o lugar dos anticorpos que não funcionam, para poder fazer a limpeza e a purificação. E como é que Deus está me dando essa autoridade para materializar essa armadura? Humilhação e lágrima. Então, eu nunca chorei tanto como eu tenho chorado nesses dias. Mas não é um choro do luto, não tem nada a ver. Eu acordo com vontade de chorar, eu durmo com vontade de chorar, eu leio o versículo com vontade de chorar, orando línguas, orando em português, lendo a Bíblia e chorando. E nesse arrependimento, nesse quebrantamento, Deus está criando essa armadura. E quando Ele criar, Ele vai distribuir para os profetas distribuir. Os profetas vão distribuir. Então nós vamos chegar nos portais da cidade, nós vamos dizer assim, eu entrego as armaduras. E aí as pessoas vão começar a receber as evidências da imunidade. Entendeu? Sim, amém. Eu creio mesmo. Eu quero falar um pouquinho dessa coisa da água que a gente tem vivido agora aqui. Nossa região amazônica é água pura aqui. Aqui, se você, o dia que você vier aqui, você voar. Não, eu fui atravessar o Rio Negro e Solimões uma vez, em Manaus. Tá, mas quando deixa, o barco... deixa eu falar, deixa eu entregar agora aqui, enquanto eu estou na cabeça aqui. Essa região que você já voou, já viu como é em cima, né? De cima como é embaixo? Não observei. Não acredito. Não observei. Não, você tem que ficar na janela para ver como é. Mas é só entrar no Google, região amazônica de cima, você vai ver. Todo formato de serpente. Ah, tá brincando. É por causa do rio, né? Espera aí, que eu vou ter que te mostrar isso aqui. Então, a nossa luta aqui você sabe que o sul é montanha. Montanha, o que é? Gigantes. São gigantes. Mas o norte é cobra, meu filho. É leviatã, é dragão. Né? A Amazônia. É esse? Não, aqui. Não, não é essa aqui, não. Não é isso que eu quero que você veja, não. Não é isso. É isso aqui, ó. É isso aqui que eu quero que você veja, ó. Eita! É isso que eu quero. Uau! É assim que é aqui. O Pará. São, ó, caminhos. Aqui, ó, sumiu a. Que isso? Tá destruída aqui, tá. Voltou. Que palhaçada é essa? Eu quero mostrar outra vez. Eu quero falar um pouco sobre isso, sobre a questão da Guerra das Águas. O apóstolo Léo veio aqui. Ó, gente, é impressionante. Incrível isso aqui. Vista de cima. Mas eu quero que os nossos irmãos vejam aí esse. Coloca depois assim, Amazônia, mas é essa parte aqui da. Um pouquinho aqui, ó. Tá. Eu vou pesquisar aqui, mas tá dando para ver. Ó. Tá dando para vocês verem aí. Então tem muitas imagens, mas a imagem que eu quero que você guarde é essa, não. Tem várias, né? Essa aqui também é bem assustadora. Caminhos de serpente. Olha essa aqui, ó. Olha essa. Posso? Tira. É parecido. Tá. Não, tira um pouquinho aí, por favor. Deixa eu mostrar essa aqui, ó. É uma serpente. Isso, Tem até a cabeça. Chegar. Uma serpente. Ok. Tem até a cabeça. Aqui uma lenda, nessa terra aqui, que tem o Sírio, que
ela mora embaixo de uma... eu acho que nem é bom falar isso aqui, porque senão o algoritmo pega e não passa. Esse que é o problema, que a gente não sabe nem o que falar mais. Mas, enfim, aqui é uma região de muita cobra, muita serpente, né? No reino natural também, as anacondas, sim, sim. Então, para você enfrentar aqui esses espíritos das águas que são diferentes, eu vi o maior Leviatã que eu já vi na minha vida, estava no Rio de Janeiro. Lá naquela Guerra da Tríade, no Rio. De ouro, todo de ouro. A escama dele, só uma das escamas era maior que um prédio daquele. Gigantesco. Isso foi em que ano? 2009. Todo enrolado. Gigantesco. É porque nessa época o Rio de Janeiro tinha um contrato com a entidade Cacique Cobra Coral. Exatamente. Então, o maior Leviatã que eu já tinha visto na minha vida estava ali no Rio. Era Cobra Coral. Eu vi outros, até de nações, mas como o Rio é uma cidade que ela é uma mega metrópole como São Paulo, não é espírito territorial pequeno, é espírito, são principados de nações que estão ali. Então aqui também, essa região, nossa região é muito difícil. A Rita do Rio. Rio não é fácil também, não. Mas aqui a região amazônica ela é muito marcada. Então, essa questão da guerra com as águas aqui, muitos profetas foram feridos aqui no norte. Muitos apóstolos foram feridos, caíram aqui, tombaram aqui, por conta desses principados, por conta dos tronos, das constelações, dos espíritos das águas, né? Desse espírito de serpente, de Leviatã. Então, dentro do nosso povo, da genética do nosso povo aqui, há um DNA de cobra muito forte, que tem que ser limpo. Eu passei por essa experiência. Tem que ser limpo, tem que ser regenerado, reprogramado, segundo a unção do Cordeiro Vivo. Então, eles manifestam muito essa questão da serpente, por conta da bruxaria, da feitiçaria, da pagelança dos índios, né? Da pagelança, a gente lida muito com esses espíritos de água. E como nós começamos a orar pela escola aqui, o Eterno falou que as fontes das águas, os mananciais de água iam ser limpos. Então, você precisa de uma armadura de água para combater na água. Então, que tipo de armadura você vai combater esses espíritos? Né? Que eles são encantadores, que a serpente, ela encanta. Meu avô contava história assim, sabe? Então, aquele próprio Daniel Berg Gunavingre, o Daniel Berg, no livro da história das Assembleias de Deus, ele fala que ele ficou cara a cara com uma serpente. Que o tamanho da cabeça dela era imensa. Que quando ele pensou que ele ia morrer, mas ele clamou o sangue de Jesus. E quando ela passou, ficou um buraco, uma vala, porque elas levantam a cabeça e ela faz assim. Está encantando, você não pode olhar nos olhos dela, né? Então, o Eterno, só que nós temos muito mais poder no Cordeiro do que eles. Somos muito maiores. Nós recebemos um decreto de autoridade contra a serpente, né? Deus deu para a igreja. Com certeza. Então, só que eles são espíritos das águas, são os mais obstinados. Eu conversei com o apóstolo Leo sobre isso, são os mais obstinados, né? Então, a gente tem buscado aqui também. E eu tive uma experiência também com as águas no ano passado, 2020, antes de ir para a Europa. Eu vim dar 2 treinamentos. Eu dei um em dezembro de 2019 e um em fevereiro de 2020, antes de partir. E o Senhor me levou num ribeirinho, no lugar dos ribeirinhos. Ali para eu ter uma guerra. E quando eu estou ali naquela situação, eu estava até com a minha amiga hoje, com a Zezé, se levanta aquela serpente gigantesca da água. E eu sabia que eu ia lutar com ela. O Eterno já tinha me falado. Só que o nosso corpo espiritual, ele cresce também.
Se aquele espírito tem 20 metros, a gente cresce 25 metros, 30 metros, 40 metros. O nosso espírito se expande. E eu fui crescendo. Foi o que aconteceu com o Davi diante de Golias. Exatamente. Eu já vi, eu já tive essa visão. Meu espírito foi se expandindo, crescendo, crescendo, crescendo. E ali eu peguei 2 espadas. E eu puxei as 2 espadas. Não sei qual foi, nunca, só sei que foi automático. Quando eu vi ela, eu disse agora. Eu estava em cima de uma canoa. Quando eu pisei na canoa, ela fez assim. E a irmã, ela vai jogar a gente na água, que eu ia jogar. Eu comecei a orar em línguas, muito forte. Uma língua que eu nunca falei. E o Senhor disse agora. Eu passei esse passo na cabeça dela. Decapitou. Eu bati com as 2 espadas na água. A água parecia que era cimento. Sabe? Que era cimento. Era algo muito forte, né? Estou falando do nosso espírito humano, amado. Não estou falando espírito mesmo. Não é a graça de conhecimento, é o espírito humano mesmo nosso, certo? Que cresce, que se expande, que fica grande, né? Do tamanho até maior que o globo da Terra, vamos dizer assim, né? E ali naquele momento, o Eterno mandava eu bater com essa espada na água. E foi algo... Aí o Senhor falou assim, você venceu o espírito da água. Né? Daquele momento ali, eu sabia que eu tinha ido com aquela missão para fazer aquilo ali. Então aqui é muito, muito, muito forte. É uma grande vitória. A senhora, eu ia falar aquela hora. Ainda bem que você guardou, porque eu não guardo não, eu esqueço. Não, mas é assim, não tem como esquecer. Eu fui a Belém uma vez só, né? Isso tem uns 4 anos, assim, 4 anos talvez. Mas eu fui pregar numa cidade no interior, que é a cidade de onde saiu o açaí do Brasil todo, né? Chamada Igarapé-Miri. Sim. Mas eu não tinha esse entendimento. Eu tinha entendimento de guerra, mas não esse entendimento. Na verdade, eu tinha, mas eu não estava ligado nessa dimensão. Sim. O que acontece? Eu fui lá, preguei lá no Igarapé-Miri e tal, falei até de batalha espiritual. Mas na volta de lá para Belém, para Belém, pega uma barca, né? Sim, pega. É uma barca que você bota o carro na barca e você anda durante 1 hora e um pouquinho dentro da barca. Quando eu entrei naquela barca, eu comecei a queimar de febre. Mas dentro da barca. Mas era uma febre que eu não sei se o Sidney está aí, que é o meu discípulo aí de Belém, irmão da Sônia. Sônia, eu acho que a senhora conhece. Sim, conheço. Sônia deu uma sumidinha, né? Dá um puxão de orelha. Ela falou assim, você tem aliança com o apóstolo Ricardo. Deu uma sumidinha. Mas o Sidney esperta aí, você sabe. Aí o Sidney, que é meu filhão amado, irmão da Sônia, foi a primeira vez que eu tive com o Sidney, que eu falei assim, cara, eu mandei exato, tô saindo de Igarapé-Miri, tô indo para Belém, vamos nos encontrar e comer um caranguejo, uma coxinha de caranguejo no Vero Peso aí. Mas eu estava na balsa lá, mas eu fui tomado de uma febre delirante. E enquanto eu estava naquela balsa, eu passava mal. E o pastor e a pastora que estavam me acompanhando, eles não perceberam a guerra que eu estava travando. E a sensação que eu tinha é que eu ia morrer, sabe? Eu não conseguia nem sair de dentro do carro. Aí chegamos lá no mercado, o Sidney apareceu, aí eu, para ser gentil, bati um papinho com ele, eu falei, mano, não tô aqui não, a coisa tá brava, vou ter que... Aí o pastor, eu acho que ele já estava cansado, querendo voltar, falou, apóstolo, eu vou te deixar no aeroporto. Me deixou 4 horas antes no aeroporto, né? Só que eu não estava em condição de raciocinar. Eu estava mais para lá do que para cá. Eu sei que foi por causa daquelas águas. Eu sei. Aí eu cheguei no aeroporto, eu consegui achar uma sala VIP da empresa. Aí falei para a responsável da sala VIP, pelo amor de Deus, eu vou sentar na poltrona ali, vou me cobrir, vou apagar. Não deixa eu perder meu voo, não. Ela, não, você não pode ficar ligado que eu vou proteger o senhor aqui. Aí ela que me ajudou a entrar dentro do avião. Aí chegando no Rio de Janeiro, eu melhorei. Mas
foi uma guerra que foi aí, e foi nessa água aí. Eu não lembro qual era o nome desse rio grandão que atravessa. Agora, a outra que eu ia falar foi também no norte, foi quando eu fui em Manaus. Manaus eu já fui muitas vezes, mas a primeira vez que eu fui atravessar o Encontro das Águas lá do Rio Negro do Solimões, o barqueirozinho que eu contratei, ele falou assim, olha, hoje a água está tranquila, está de boa, vamos embora. E nós fomos. Quando nós estávamos... Não, aí fomos na ida, passamos no Encontro das Águas, andamos lá no meio da Vitória Régia, aquela coisa toda, passeamos. Na hora de voltar, quando nós estávamos bem no meio do Encontro das Águas, parece que o mar ficou endemoniado, como diz a apóstola Josi, que a natureza fica endemoniada, né? O mar ficou endemoniado, meu Deus do céu. O rio Amazonas ficou endemoniado. E aquele barqueiro olhou para mim e falou assim, vocês sabem nadar, né? Aí eu olhei para minha mulher regalou o olho e sabe que ela não sabe nadar. Nós estávamos de colete, eu falei assim, agarra no barco. Mas ele conseguiu enfrentar as ondas e nós conseguimos escapar. Então, por isso que eu falo, as pessoas têm que ter muita conscientização que lazer também é guerra. Não tem essa coisa, Senhor, tu sabes que eu estou passeando. Não existe. Olha, uma palavra que eu não sei. Eu vou começar a fazer daqui a uns dias uma série de lives com pérolas do profeta Amaro, em memória dele, né, que faleceu semana passada. Tem muito ouro que ele deixou comigo aqui no discipulado. E eu quero compartilhar. Mas uma coisa que eu aprendi, eu não sei se foi com ele, mas alguém me falou isso esses dias. Profeta não faz turismo. Profeta pensa que está fazendo turismo. A gente tira foto bonitinha lá, veja a senhora tirando as fotos lá bonitinha, mas estou aqui, mas não sei que eu estou na briga. Alguma coisa pode acontecer a qualquer momento, não é verdade? Verdade. É verdade. Tem uma irmã da Angola aqui, meu vire, Shalom para Angola, que Angola seja abençoada pelo Eterno. Né? Olha, abençoada. Tem muito angolano que nos né? acompanha, que nos segue. Como? Apóstola, eu vou agradecer esse tempo maravilhoso. Já estamos a 1h38 conversando, né? Sim. Eu prometi para a família que ia ver um filme com eles, mas acho que eles já estão todos dormindo. Mas eu quero agradecer o convite, sabe? Porque a maioria das lives sou eu que convido. E geralmente eu fico na posição de cima e a honra é estar embaixo, né? Sustentando assim, quem está em cima. Então, é uma honra para mim. Deus sabe como eu me alegro em estar aqui. E não apenas como eu me alegro, mas como eu aprendo, né? Porque as suas experiências são experiências muito singulares. E sempre respaldadas pela palavra. Eu acho muito bonito, porque apesar de serem experiências extremamente fora da caixa, elas são respaldadas pela palavra, não tem para onde correr. E a gente pega essa impartição, porque se está na palavra, tem que se cumprir na nossa vida. A palavra é para todos. Então, a gente acaba recebendo essa impartição pela fé e pela reverência à palavra de Deus. Amém. E aqui a minha amiga está falando que lá na Espanha já são 2h39. Você está aí? 2h39 assistindo a live. E Marcão, deixa eu falar da mentoria, né, antes de encerrar. Espera só um pouquinho. Marcão falou aqui, e Deus deixou isso claro com a vida de Jonas. É verdade. Deixa ele falar, eu vou deixar ele falar da mentoria e depois vou falar sobre Jonas também um pouquinho. Pode falar, fala de Jonas primeiro. Ok, vamos lá. Então, quando nós começamos a orar pela nossa escola aqui, o Eterno falou para nós que havia o espírito de Jonas entrado, né, em alguns profetas aqui. E que que a maioria dos profetas daqui, da cidade, estavam aprisionados embaixo das águas. Estavam aprisionados com... Inclusive,
Quando eu cheguei, uma irmã, ela está até aqui, a Nádia, me convidou para almoçar na casa dela, né? Tá, com certeza, pode falar, irmão. Você tem o nosso WhatsApp, a gente se manda, pode falar pelo WhatsApp, irmão. Tá. E ali eu fiz uma oração, fiz um ato profético, né, com aqueles irmãos que estavam ali. Foi forte, tá aí ela, Nádia. E ali a gente, um pastor que estava lá, o único homem no meio de várias mulheres, ele representava Jonas, foi muito forte. Nós tiramos ele ali daquela dimensão. Foi algo muito forte que aconteceu ali. Porque Ana Mendes esteve aqui no Pará, eu não lembro que ano foi, eu estava nos Estados Unidos nessa época, né? E ela falou, quando ela estava sobrevoando a cidade, que ela vê isso que eu te mostrei aqui pela foto aqui da região, nossa região aqui, como são os nossos rios, os tamanhos da serpente que tem aí, espiritual, não são pequenos. Ela viu os profetas presos, ela fez uma oração, mas o Eterno falou no meu coração que uma parte que acreditou saiu, mas a grande maioria estava ainda presa embaixo das águas. E ainda com algas nos olhos, como o profeta, como Jonas ficou, porque ele foi enviado para Nínive, mas ele entrou um espírito de obstinação nele, de não ir. Então é exatamente isso que está acontecendo na cidade de Belém do Pará, nessa região. Os profetas estão obstinados a não fazer a obra de Deus, porque estão com medo, estão embaixo d'água, presos pelas águas, né? Ali, ó, a missionária Denise está aqui também. E foi uma tarde tremenda, né? Naquele dia ali, eu já estava aqui uns 2 dias, eu não lembro quantos dias eu estava aqui. E nós fizemos essa oração, retirando. Só que tem algo muito maior que a gente não pode liberar aqui na live, que ainda a gente vai fazer com guerra, né? E o Senhor falou que queria usar os da terra, porque você vinha para cá, vinha apóstolo Dantas, né? Vinha pastora Jússi da Bahia, vinha vários e não vieram. Aí virou assim, ó. Veio a pandemia, veio o lockdown e veio uma série de coisas, né? E ali o Senhor mudou totalmente a direção. Então o Senhor vai nos deu uma outra diretriz, uma outra estratégia para poder estar retirando. Então a gente está lidando com esses espíritos das águas aqui, né? Que não querem soltar, porque eles estão engolidos dentro dessas serpentes, né? Então, assim, a gente realmente tem pedido estratégia do Senhor e a gente não tem medo de entrar nessas águas, né? A gente sabe que o Eterno é conosco, a gente não tem medo nada disso aí. O maior que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas nós precisamos realmente nos unir de unidade, porque aqui é muita divisão, aqui é cada um por si. A gente sabe que o Brasil todo é assim, as igrejas no mundo é assim, mas aqui parece que deu mais uma pitadinha de divisão. Então, essa questão de Jonas, né, nós começamos a orar e buscar a obstinação dele e não ir pregar em Nínive, né? E nós observamos várias coisas, vários sinais, né? Ó, aí na Bahia também, Bahia é forte também, né? São lugares. Aqui saiu um avivamento aqui de Belém para o Brasil todo, né? Interessante que o avivamento que saiu daqui, que ele foi no formato do que você me mostrou ainda agora, assim, ó, em forma de espiral, porque ele começou aqui em Belém, na cabeça do norte, foi para o Nordeste, desceu João Pessoa, Paraíba, foi descendo Bahia, descendo para o Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Sul e depois Centro-Oeste. Então foi fazendo ação. Eu estudei a história, né, da Assembleia de Deus aqui, como foi essa movimentação. Eles foram em forma de espiral. Então a gente
Tá nessa guerra muito forte com as águas, estamos nos revestindo de todas as armaduras, todas. Mas Deus está preparando, sabe? Vai ser uma coisa gloriosa. Sim. Vai ser uma coisa gloriosa. E esse tempo de guerra que estamos vivendo, na verdade, é um tempo que Deus parou o mundo para ensinar a igreja. Então, eu falo isso muito nas minhas lives, quantos crentes estão assistindo a live aí, ó, tem 164 aí, que nunca ouviram falar essas palavras, nunca ouviram, mas estão entendendo. E sabe o que vai acontecer? Quando acabar essa pandemia, Deus vai ter um exército de alta patente formado aí. Isso, apóstolo. Exército doido, gente maluca. Em alto nível de guerra, não vão conseguir voltar, olha, não vão conseguir voltar nem para as igrejas, tranca-rua, chucaveira, pomba, não, é um alto nível de guerra. Eu falo há anos disso. E assim, se a tua igreja, se o teu pastor estiver acompanhando, glória a Deus, você vai voltar para a igreja e vai estar em casa. Agora vai ter gente que vai falar assim, apóstolo, me encaminha para um lugar, me diz o que fazer, porque não está dando mais não. O nível de mocotó que eu recebi nessa pandemia não cabe mais para ficar de erguer a mão e dar glória a Deus lá dentro da estrutura. Detalhe, né? Um detalhe que Jonas, ele morreu dentro do ventre do peixe. Ele foi ressuscitado. Ele é um símbolo de Cristo, que ao terceiro dia ressuscitou. Ele diz, eu clamei. Ele fala, eu clamei de dentro, né, do ventre do peixe. Então, ali, aqui é uma morte, a gente sabe, no morte mundial, mas eu lembro da época dos muros das nações, época do tremendo, das celas, do encontro, quem é desse tempo vai lembrar, a unção que caiu por Pará foi a unção da ressurreição. Glória a Deus. O apóstolo René Terranova falou isso lá naquele tempo, né? É verdade, isso mesmo, Marcão. Então, essa unção de ressurreição, cada estado tem uma identidade, né? Tem uma... esqueci o nome agora, mas essa é aquela marca que o Senhor entregou para nós, da ressurreição. Então, eu creio que os profetas vão sair debaixo das águas. Eu creio nesse exército também, que o Senhor está levantando na terra, homens e mulheres humildes, que sabem ouvir, que não vem aqui querer ensinar, porque muitos vêm aqui na live se inscrevendo e querendo ensinar. Não que a gente não pode. Eu aprendo, o Senhor já me disse, você vai... É uma troca, né? Quem sabe menos que você, ok? Não é esse o problema, mas querer ensinar quem não passou pelos processos. É ficar dizendo, eu já tenho isso, eu já tenho isso, eu já tenho, e na verdade não tem coisa nenhuma. Tem que descer, passar por todo o processo de humilhação, como o Senhor falou para você, né? Então, são processos difíceis, que a maioria ela quer a glória, quer ter a experiência, mas não tem como se não tiver todo o processo da morte, como ele passou, né? E outras coisas mais, a gente falando de arma, de armadura de água, você vivendo isso aí no Rio, em Cabo Frio, eu vivendo isso aqui na região amazônica, vivendo essa guerra de água, né? Então, mas uma coisa eu tenho certeza, nós já vencemos. Nós já vencemos. A terça parte do planeta é água, né? Nosso corpo é constituído de água. Então, eu acho que a primeira batalha é da água, e depois que nós vencermos essa batalha da água, a do fogo, a da terra e a do vento serão moleza para nós, porque o pior é esse aí que nós estamos enfrentando agora. Esse é o meu ver. Bom, gente, queridos, eu quero aproveitar essa honra aqui de estar na audiência da apóstola Nelma. Eu sei que tem muitos nossos aqui também. E eu sei que é uma troca, né? A apóstola Nelma também tem um trabalho, tem uma mentoria muito boa. E depois que ela me der melhores detalhes, eu vou falar também nas nossas lives. Mas duas coisas, né? Para quem gosta de acordar cedo, todos os dias, de domingo a sexta, eu faço live às 6 da manhã no horário de Brasília, falando sobre os mistérios de Deus, e sempre um assunto diferente, né? Amanhã vai ser sobre vida no Espírito. E no sábado, não. No sábado nós fazemos o culto às 18 horas, que é o nosso Shabat.
Agora, nós vamos começar, a partir de segunda-feira que vem, durante toda segunda, quarta e sexta de abril, às 22 horas, preste atenção nisso, toda segunda, quarta e sexta de abril, às 22 horas, nós vamos fazer uma mentoria do poder profético das letras, das 22 letras do alfabeto hebraico. As pessoas não têm ideia do poder que tem nessas letras. Então, só para vocês terem uma ideia, quando Deus deu os 10 mandamentos, Deus deu os 10 mandamentos para um povo analfabeto. Deus não estava preocupado em dar teologia, não. Deus estava entregando as letras e as palavras. O ensino veio depois. E a letra A, que é o Aleph, a primeira letra, ela é a representação do cordeiro e do pai. Ela é o desenho do boi e representa o pai. E a última letra do alfabeto é o Tav, que representa a cruz. Então, Deus, no alfabeto hebraico, ele já mostra o pai se fazendo filho, indo até a cruz. Da primeira à 22ª letra, Deus mostra todo o processo que ele fez na vida do homem. Então, nessa mentoria, você vai aprender não apenas o poder, os códigos de cada letra, mas você vai aprender a unção que você carrega no seu nome. Porque Deus mudava nome na Bíblia. Por que será que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo, de Sarai para Sara, de Abrão para Abraão, né? De Simão para Pedro, de Jacó para Israel? Porque cada letra é um poder. Só de Abraão, porque Deus queria estender o poder de paternidade dele. Ele já era um pai exaltado. Deus bota um Aleph, que é pai, botou mais um Aleph de Abraão para Abraão, aumentou de um pai que duplica pais, né? Para fazer uma nação. E eu vou falar sobre tudo isso. Vai ser muito emocionante. Vai ser praticamente o mês todo. Nós vamos ter uma ceia no final. Eu vou ensinar sobre os movimentos das letras. Cada letra tem uma expressão corporal que você faz em posição dessa letra, que são atos proféticos para você entrar em meditação e clamor, que é o Kova Kasher, que é uma espécie de yoga, mas não é yoga místico, não. É um posicionamento profético para receber uma unção. Então, para quem crê nessas coisas, para quem tem abertura para esse tipo de entendimento, eu dei para vocês 1% do que vai acontecer. E vocês vão interpretar nomes. Por exemplo, quem tem a letra L vai saber que tem a unção de pastor. Quem tem a letra I vai saber que tem uma unção de crescimento. Não, apóstola, isso não é nada. Isso não é nada. O negócio é muito grande. Então, ó, é R$300. Um pagamento só, se for à vista, no Pix ou na transferência. Se for no cartão, é R$400. E começa segunda. Eu só tenho 8 vagas. Se vocês quiserem participar, me chama no reservado, no direct aí, que eu mando meu WhatsApp, para a gente poder fazer aí a sua inscrição. Tá bom, gente? Obrigado pela oportunidade, apóstola, de fazer essa divulgação. Depois vai ter... Chama ele no direct, que ele passa tudo para vocês, todas as informações, não tá? E aí não percam, não, porque ele vai mais profundo na questão. Tá? Mais profundo. O prazer é meu, apóstolo, que o Eterno, né, realmente abençoe, te use nesse tempo como esse general aí de guerra para nossa nação, para o Brasil. E estamos aqui. É nós, tá? Para a gente poder avançar e implantar o reino do Mashiach nessa terra. Conte comigo sempre. Conte comigo. Infelizmente não deu para ir a Belém dessa vez, mas logo, logo estaremos juntos. Em nome de Jesus. Vamos sim. Você vai lá em Curitiba. Pronto. Fechou. Um beijo no coração, gente. Muito obrigado a todos. Tá bom. Shalom. Amém. Glória a Deus. E está saindo, né?